Oi, aqui é Murilo Ottafini do Estúdio da Canção, fazendo mais um vídeo para você que quer entender de composição, quer aprimorar e quer deixar o seu legado no mundo através das suas canções, das suas próprias músicas. E nós vamos falar hoje dos 10 primeiros passos para você aprender a compor. O primeiro passo é você desenvolver a sua musicalidade. A musicalidade é algo que a gente começa a desenvolver desde quando nasce, através de tudo que a gente ouve ou ouviu na nossa infância, aquilo que os nossos pais ouviam, o que eles cantarolavam. Tudo isso foi entrando como memória, como informação que ficou gravado no nosso HD do nosso cérebro. E essa musicalidade, quando a gente deixa ela vir para fora com todas essas influências, ela traz informações novas que servem para nós compormos. Como você desenvolve essa musicalidade se você não sabe se desenvolveu ou não na sua infância? Passe a ouvir de tudo, passe a ouvir muitas músicas, passe a não só ouvir, mas tentar entender o conceito, o contexto da época, ouvir músicas do passado, ouvir músicas do presente, ouvir bastante com atenção. E aí então nós entramos no segundo passo. O segundo passo é você desenvolver uma percepção auditiva maior. É você passar a conseguir ouvir a música com banda e conseguir distinguir o baixo, a bateria, os violões, a guitarra, o teclado, a voz, os backs. Conseguir ouvir isso com muita clareza. Use fones de ouvido se for preciso e se concentre em apenas um instrumento do começo ao final da música. Faça esse exercício para começar a desenvolver a sua percepção auditiva. E depois disso você começa a perceber também o que é um acorde, quando existe mudança de acorde, mudança de sensação na música, mudança de clima, mudança de textura dos instrumentos, do arranjo, a mudança na questão da letra. Começar a ter essa percepção, pegue letras para ler, isso também ajuda na percepção não só auditiva, mas também na percepção da composição em si. E aqui nós entramos então no terceiro passo, que é a escuta ativa. Não basta só você ouvir as músicas, entender os conceitos, pesquisar a época, começar a distinguir os instrumentos. Para isso você vai ter que fazer uma escuta com atenção. Essa escuta com atenção você tem que fazer quando você toca o seu instrumento, se você toca um, quando você canta, se você é uma pessoa que usa a sua voz. E essa escuta vai te dar a percepção. Não é só para você ouvir música enquanto faz outra coisa, não é para cantarolar ou tocar o seu instrumento distraído. Nesse primeiro momento, você precisa estar muito focado em perceber as nuances que existem dentro das notas musicais, nos acordes, nos ritmos. Essas nuances precisam se incorporar em você a partir de uma escuta com atenção. Somente com atenção é que você vai absorver essas informações e aprimorar o uso delas nas suas composições. Então escute as pessoas tocar, ouça a mesma versão de uma música em diversas formas. Ouve a música com banda, ouve acústica, ouve voz e violão, ouve voz e piano, ouve só a voz. Busca essas informações para você perceber as nuances com bastante atenção. Quarto passo, aprender um instrumento. Um instrumento musical ele pode ser o violão, pode ser o piano, de preferência um instrumento harmônico, que é o que você consegue fazer acordes, e não só um instrumento melódico como a flauta, que pode ser legal também. Grandes compositores usavam instrumentos melódicos. Mas é interessante você entender de harmonia se você só for tocar a melodia. Outro ponto interessante é que quando eu falo de aprender um instrumento, muita gente esquece que a voz é um instrumento. E você, mesmo sem saber tocar violão, sem saber tocar piano, sem saber tocar um instrumento externo, pode aprender a manipular, a usar melhor a sua própria voz para compor. Existem muitos compositores que só fazem música cantarolando, cantando as melodias, e isso já é o suficiente. Só isso já basta para você aprender a criar essas melodias. Ah, mas o instrumento não faz parte, não é fundamental? Não, não é fundamental, porque isso é harmonia e pode ser colocado depois, certo? O importante é você conseguir criar a melodia com a sua voz. E a letra, afinal de contas, a letra não precisa da voz para isso. Mas com a sua voz já é suficiente para você aprender a compor, tá bom? Quinto passo. A partir disso, então, você já tem a base e precisa aprender técnicas e ferramentas de criação. Todo compositor tem suas próprias ferramentas, tem seu próprio jeito, seu próprio caminho, suas próprias estratégias e esquemas de composição. Mesmo que eles não saibam dizer quais são, não saibam externalizar, mas ele sabe se colocar num estado de compositor, ele sabe por onde ele vai começar a pensar uma melodia, por onde ele vai começar a pensar uma canção, por onde ele vai começar a pensar a letra. Ele sabe e ele faz isso intuitivamente.
Alguns têm isso com muita clareza e hoje a gente já sabe técnicas com nomes para você poder aplicar, né, essas técnicas na hora de compor. Tanto aprender técnicas quanto aprender ferramentas e descobrir quais são as ferramentas que nós podemos usar. Por exemplo, uma ferramenta é um dicionário. Um dicionário é uma ferramenta, mas nós temos outras ferramentas e muito mais do que isso para você aprender a compor, aprender a criar, começar a criar, já tendo essa base de antes. Sexto passo, entender como funciona uma letra de música. Porque a letra de uma música não é a mesma coisa que um poema, não é a mesma coisa que uma poesia. Não se escreve letra de música exatamente igual um poema ou igual uma crônica, igual um texto qualquer. Ele segue uma lógica diferenciada. E isso você precisa entender. Comece a analisar as letras das músicas que você gosta e comece a perceber como é diferente dos poemas, diferente das poesias. Ah, mas tem poema que vira música. Tem todo poema que tem a facilidade, a musicalidade ali nele para que você coloque uma melodia. Senão, é lógico que a gente pode fazer qualquer coisa virar música, até bula de remédio. Mas não é assim que você vai pensar na hora de criar a sua letra. Você tem que entender que é diferente. É tão diferente que a letra de música é considerada um outro gênero textual hoje em dia. E o sétimo passo, aprender a criar melodias. Entendendo o que é uma melodia, já começa daí. A melodia é um conjunto de notas tocadas umas após a outra, ou cantadas uma após a outra. Então quando eu faço tem uma melodia, pronto. Isso já poderia ser uma composição? Pode, se não existe nenhuma coisa igual. É uma frase melódica, é uma composição, um início. E aí eu encaixo a letra ali. Então, melodia é construída através de frases com notas. Da mesma forma como a gente constrói frases com palavras e letras, a gente constrói melodias com as notas musicais, dando tempo para elas, dando pausas para elas, dando uma duração mais longa para uma nota aqui, mais curta para uma nota ali. E assim você tem uma melodia única, que não é igual a de ninguém, obviamente, porque se for igual é plágio, é cópia, e assim você tem uma criação. É isso que é uma composição, a letra e a melodia. Você pode começar por um, começar por outro, tanto faz, fazer os dois ao mesmo tempo. O importante é entender como cada uma funciona na hora de criar uma melodia, na hora de criar a sua letra. Oitavo passo, entender que uma canção, o que é uma canção? Canção é uma música para ser cantada. Diferente de uma música instrumental, que você pode quebrar um pouco esses padrões que eu estou dizendo aqui. Aqui eu falo para quem quer fazer canção, principalmente para quem quer aprender diversas maneiras de criar canções. Não para quem quer só aprender a fazer um hit de sucesso, até porque um hit de sucesso não depende só de ter uma música boa. Ter uma música boa é o básico. Mas também para quem quer fazer música boa, independente se ela vai virar um hit de sucesso ou não. Então, uma canção é uma música com melodia e letra para ser cantada. E ela tem uma estrutura que serve para qualquer ou para quase todos os estilos. Ela tem versos, ela tem estrofe, ela tem refrão, ela tem ponte, ela tem coda, ela tem vários pedaços que formam uma comunicação musical, uma comunicação auditiva. A pessoa entende, aqui começou a estrofe, aqui acabou a estrofe, aqui começou o refrão. E isso tudo é importante no conceito de canção. E existem várias maneiras de você estruturar uma canção utilizando esses conceitos. Então é importante entender isso também. Comece também analisando as músicas que você gosta. Veja a estrutura que ela segue, onde é o refrão, onde é a ponte, quantas estrofes tem, como é construído cada trechinho. E você vai começar a entender que existe uma estrutura básica. Nono passo, começar a construir parcerias. Aquilo que te falta, você pode encontrar em outra pessoa. De repente você não é um bom letrista, mas você encontra alguém para escrever a letra. De repente você não é tão bom na melodia, mas você encontra alguém para criar a melodia. De repente você consegue fazer a melodia e a letra, mas não tem ninguém para fazer a parte harmônica, colocar os acordes do violão, do piano, tal, acorde menor, maior, diminuto, com sétima. Isso você pode encontrar alguém para fazer por você. Então veja, a última música, a música mais recente do Luan Santana, até o momento que eu gravo esse vídeo, é Morena. Foi feita em 5 pessoas. O Luan Santana mais 4. Ninguém faz nada sozinho, a gente junta as forças e assim você complementa aquilo que te falta. Se você não consegue fazer tudo, por enquanto. E se você consegue fazer tudo, excelente. Mas busque mesmo assim compor com outras pessoas, que isso vai te trazer mais experiência como compositor. E o 10º passo é exercitar as técnicas de composição, exercitar a composição para melhorar sempre.
gravar o que você compôs para você ouvir, para mostrar para as pessoas, mostrar para um mentor, para alguém que vai saber dar uma opinião profissional e não só opiniões soltas e às vezes não tão sinceras, né? E isso faz com que você melhore a sua composição. Com o tempo, como diz o Ed Sheeran, a água suja que sai da torneira passa e começa a sair água limpa. Então ele fala, compor é como abrir a torneira de uma casa velha. Primeiro vai sair água suja e depois vem água limpa. É assim mesmo. Não jogue fora. Às vezes você vai, nesse processo, fazer trechos, fazer pequenos pedaços. O importante é você entender que isso faz parte do processo de aprendizagem. Eu não sei se você percebeu, mas eu não falei nenhum passo aqui que você tinha que aprender super entender de teoria musical, contraponto, harmonia, porque na realidade não é preciso mesmo. E eu posso provar. E se você quiser saber mais então sobre o meu curso, onde eu ensino todas essas técnicas, clica no link aqui embaixo e a gente se vê por lá, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.